amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, a Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook /programa Gente que Fala. À sua disposição, o chat no site da AltV, também o WhatsApp 974012235 e ainda um telefone aqui em São Paulo, 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, também conosco o ginecologista Dr. Rogério Gomes. Prazer tê-lo aqui, doutor Rogério. Prazer, muito obrigado pelo convite. O senhor é colaborador do setor de endometriose do HC? Exatamente. Eu preciso que o senhor vire um pouco mais o microfone, não o senhor, o microfone para o senhor. Isso. O que é colaborador? O senhor é médico? Eu pertenço ao grupo, né, do setor de ginecologia que estuda endometriose e lá nós fazemos o atendimento às pacientes, né, portadoras dessa doença. Existe dentro do grupo um grupo que faz as cirurgias, né, as pacientes que necessitam, e fazemos estudos científicos nessa doença. Doutor Siwish, o senhor é urologista e a informação que eu tenho aqui na tua preocupação é com relação à cachumba. É isso? A cachumba tem alguma ligação com a tua especialidade ou cachumba é o grande terror dos homens? Sim, a colocação seria o seguinte, entre as causas que levam à infertilidade do homem e até de caráter definitivo, ou seja, não há tratamento após uma lesão dos testículos, né? E a cachumba, apesar de ser totalmente controlada, ela pode ser até erradicada, né, através da vacinação, né, que é muito eficiente. A cachumba, quando ela comete no adulto, praticamente 1/3 dos adultos, homens, podem ter uma orquite, uma inflamação dos testículos com a cachumba. E desses que têm inflamação, praticamente 25% vão ter lesões que podem levar à infertilidade. Com as mulheres não há esse pavor? Não há esse pavor, mas na verdade, fazendo o link, na verdade, com a endometriose, é fundamental no casal que quando a endometriose causa infertilidade e a mulher vai ao consultório do ginecologista e nós fazemos a investigação do marido, nós fazemos pedimos, né, a avaliação, um espermograma, ultrassom de bolsa escrotal e tudo isso, e é importante tirar na anamnese, fazer essa avaliação de possibilidade de infecções, de cachumba, é importantíssimo. E qual a relação entre os casos, assim, quando alguém chega, no teu caso específico, com uma endometriose, né? Uhum. E pede a avaliação do casal? Sim, na verdade, assim, é muito baixo a incidência desse tipo de afecção em mulheres, né? Pessoalmente, eu nunca tive casos de paciente com endometriose e infertilidade, que na investigação eu peguei paciente com afecção, com alteração testicular, causando infertilidade, né? Talvez o colega possa até falar um pouco mais. Sim, porque a endometriose é um tecido, né, fora da região, e ela pode trazer alterações hormonais, e com isso afetar o mecanismo da ovulação, nesse sentido, com relação à fertilidade da mulher. Agora, com relação com a parte masculina, não, né? Inclusive, a cachumba, ela compromete mais os homens, né? Com relação à mulher, a parte ovariana é muito raro. O senhor quer dizer que os homens são mais acometidos, sem dúvida. São mais acometidos isso. E têm reflexos. E tem reflexos. Maiores, e a mulher também tem cachumba. Sim, mas ela não, raramente ela é acometida. Não há uma complicação. Problema maior, uma complicação não. Que ela possa... É isso? Exatamente. É dessa forma. E endometriose? O doutor Siwish fez um resumo. Endometriose. As pessoas
parece que não dão muita importância sobre endometriose. É um daqueles termos médicos que a gente deixa passar. Endometriose é uma doença que acomete de 15% a 20% da população, é bastante coisa, né? E ela é extremamente subdiagnosticada, né? E os estudos mostram que as mulheres demoram para fazer diagnóstico em 6 a 7, 8 anos. É muita coisa. E geralmente isso acontece por alguns rótulos que às vezes até as mães colocam as filhas e as mulheres vão levando isso. Como, por exemplo, cólica é normal. Cólica menstrual não é normal, né? E aí a paciente vai no ginecologista, toma um anti-inflamatório, dá um anticoncepcional e os anos vão passando. E aí, algum dia, essas dores vão piorando progressivamente, ela vai tendo sintomas como dor na relação sexual, vai tendo alteração do hábito intestinal no período menstrual, ou ela vai ter dificuldade para engravidar. 30% das mulheres com endometriose têm dificuldade para engravidar. E aí ela começa a ficar extremamente preocupada e vai em um especialista. E aí começa a investigação e aí a gente consegue fazer o diagnóstico preciso e ter exatamente o estágio que está essa endometriose. Doutor Rogério, aliás, eu fiz essa brincadeira com o doutor Silvich aí, que o homem tem dois médicos, né? O pediatra e o geriatra. Então, os que foram ao pediatra há vários anos, hoje procuram o doutor Silvich como geriatra, né? Ele que é urologista. E o conceito que nós temos é que as mulheres têm uma preocupação muito maior com a sua saúde desde a idade mais tenra, elas são orientadas a procurar os médicos, a ter orientação. Agora o senhor coloca que a endometriose é algo que passa assim, sem que as mulheres se preocupem. Na verdade elas se preocupam. Mas depois, o senhor disse que um diagnóstico às vezes demora 8 anos para ser... Sim. Na verdade, isso vai acontecendo porque existe essa questão social de conceito, né? E às vezes os colegas, alguns colegas talvez não pensem na doença. Isso não acontece só no Brasil. O senhor é especialista, então o senhor vai direto ao ponto. Sim, porque é engraçado. Às vezes a paciente chega no consultório para uma consulta de rotina. E ela começa a falar, eu tenho umas cólicas, tal. Daí eu começo a investigar, né? Sim. Pelas beiradinhas, né? E aí aquilo começa a doer meu ouvido, porque eu falo, infelizmente, tem todo jeito de paciente com endometriose. E aí eu vou atrás e infelizmente, a paciente está ali para fazer um exame de rotina e sai com um diagnóstico desse, né? Então, é uma doença que causa um estrago na qualidade de vida das mulheres, né? Sim. Porque ela vai ter dor, ela não consegue ter relação com o marido, você imagina isso, e ela não consegue engravidar. Então, é uma paciente extremamente complexa, né? E graças aos avanços que tivemos nos últimos anos, principalmente na parte de imagem, né? Hoje a gente consegue ir para a cirurgia sabendo o que a gente vai encontrar. A solução é cirúrgica? Nem sempre. Nem sempre? Nem Existe sempre. tratamento? Sim, tratamento clínico, com medicamentos, tá? E a gente, dependendo da situação, a gente indica a cirurgia ou não. Ou uma fertilização, por exemplo, dependendo do caso, né? Mas a paciente precisa ser avaliada globalmente. Cada caso é um caso, é individualizar o tratamento, né? Perfeito. Doutor Rogério Gomes, Mariana da Barra Funda, reposição hormonal pode aumentar o risco de doenças cardíacas? Bom, primeiro assim, a reposição hormonal hoje ela é cada vez mais seletiva, né? Antes de fazer a reposição hormonal, né, nós temos que avaliar fatores de risco para doenças cardiovasculares, para AVC, risco de trombose, né? A terapia hormonal ela pode ser neuroprotetora e dependendo de como vai ser reposta, fazer essa terapia hormonal, a gente pode fazer de uma forma com que a gente consiga melhorar alguns parâmetros lipídicos e de triglicérides. Então, precisa tomar muito cuidado, não dá para a gente generalizar e falar, olha, reposição hormonal vai melhorar a parte cardiovascular ou piorar. Depende, né? Depende do paciente, do que ele tem de antecedente prévio, tá? Mas hoje em dia, cada vez mais, muito menos do que há 10, 15 anos atrás, que a gente fazia a reposição hormonal de uma forma muito mais
abrangente. Hoje em dia a gente é muito mais seletivo, porque tem riscos. Então, hoje a gente tem critérios muito rígidos para repor hormônio em uma mulher. Doutor Rogério, a endometriose, gravidez tardia pode ser uma das causas? Sim, na verdade, o que acontece? No começo do século, as mulheres tinham muito mais filhos e menstruavam muito menos. Sim. Hoje, por uma questão social, as mulheres estão trabalhando mais, né, e postergando a questão da maternidade. E aí, o corpo feminino ele fica muito mais exposto a um hormônio chamado estrogênio, que é o alimento, né, para a endometriose. Então, postergar a maternidade significa aumentar, sim, o risco de você desenvolver a endometriose, né? Então, desenvolver endometriose e, pela questão idade, acima dos 35 anos, a gente sabe que a reserva ovariana, a taxa de folículos vai diminuindo. Então, isso tem tudo a ver. A questão da mulher engravidar mais tarde aumenta a possibilidade dela ter endometriose e a dificuldade para engravidar. Me ocorre agora, o senhor é especialista nesse problema, colocar dessa forma. Então, o senhor imediatamente vai, né, procurar aquele ponto. Da mesma forma que o Dr. Silwich é especialista, né, ele vai procurar a origem do problema. Mas não são todos os colegas de vocês que veem dessa forma. Então, a coisa passa despercebido. E quem é paciente não tem consciência disso. Exatamente. Existe um esforço muito grande da Sociedade Brasileira de Ginecologia Não Invasiva, de endometriose, das associações mundiais, americanas, enfim, e um trabalho grande dos profissionais especialistas nessa área, até por uma forma de educação continuada, explicarmos aos colegas quais são os exames de imagem mais apropriados para avaliar a doença, né? E através de redes sociais e tudo isso, a gente tenta disseminar a informação correta para as pacientes, né? Existem muitos colegas que, como eu disse, a medicina está muito subespecializada hoje em dia. E dentro da ginecologia, por exemplo, tem colegas, né, que são especialistas em mastologia, na parte de mama, ele não vai trabalhar na parte de endometriose. E vice-versa. Se chega paciente para mim com um câncer de mama, eu vou encaminhar para um mastologista. Sim. Eu não sou expertise em mama, Sim, por exemplo. E da mesma forma, o colega que é mastologista, ele vai encaminhar para mim ou para outros colegas que são especialistas em endometriose. Então, isso é importante, o colega ser sereno e saber aonde ele é melhor, né? Isso é em toda a profissão. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Doutor Rogério Gomes, ginecologista, como eu o localizo? No Facebook, Dr. Rogério Gomes, lá tem os locais que eu faço atendimento e tem muitas dicas na parte de endometriose, saúde da mulher. Fica aí o contato. Grato por ter vindo ao nosso Gente Obrigado que Fala. pelo convite. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.